Informações nessa noite de futebol aqui na Arena Independência. Vamos com o lado mandante, o América, já escalado. América que deu uma rodada no elenco, né, no fim de semana e prometendo o desempenho parecido com o das duas primeiras rodadas nesse campeonato estadual. Lucas Sanches, América, um abraço, boa noite, Sanches. Boa noite, Cirilo, um abraço pra você, pros amigos que estão com a gente aqui na turma do bate-bola. Daqui a pouquinho, delegação do América chegando ao estádio Independência, a expectativa de rua de fogo dos torcedores e em campo, a expectativa de um time reforçado com a presença dos jogadores titulares. Como você muito bem disse, no fim de semana, empate por 1-1 contra o Itabirito lá em Nova Lima, apenas o goleiro Gustavo foi o titular que começou aquele duelo. Os demais atletas ficaram como opção no banco de reservas ou não relacionados. E dessa forma, todos chegam mais descansados para este duelo de logo mais. A expectativa de fato é que o técnico Alberto Valentim leve a campo o que tem de melhor. E aí tem algumas possibilidades também, Cirilo, pra gente trazer, porque os últimos dois reforços anunciados pelo América, os atacantes Yarlen e Segovinha, jovens atacantes emprestados pelo Botafogo até o fim da temporada, foram apresentados na segunda-feira, regularizados no BID ontem e têm condições de estreia. Já estavam participando das atividades no CT com os companheiros e, se o Valentim quiser, pode trazê-los aqui para o Independência para fazer parte, pelo menos, do banco de reservas. Uma possível notícia negativa para o torcedor americano tem a ver com o William do Bigode. Pode seguir como ausência. O Bigode, artilheiro do América na temporada passada, renovou o contrato para 2026, não estreou ainda na nova temporada. Tá tratando uma lesão na panturrilha direita, também não foi a campo sequer na segunda-feira, então é muito difícil que a gente veja a presença do William do Bigode aqui no Independência e dessa forma o Paulo Vitor, que é uma das contratações do Coelho para essa temporada, vem assumindo a responsabilidade como titular no comando de ataque, deve ser mantido também para essa posição. Pra gente fechar essa primeira parte, ô Cirilo, daqui a pouquinho tem Pouso Alegre e Atletique. O Pouso Alegre tá dividindo a liderança do grupo B com o América, ambos com 7 pontos. Então, quando o Coelho entrar em campo, já vai saber mais ou menos como está a situação do seu adversário e, no melhor cenário, vai abrir uma boa vantagem na ponta da chave, já pensando na semifinal, Cirilo. Você falou desse jogo importante, jogo das 7 lá no Manduzão. Mais cedo tem Betim e o RT, já 6h30. 7 horas tem também, além de Pouso Alegre e Atletique, Tombense Norte, 8 horas Uberlândia e Itabirito, e este América e Atlético, jogo das 9h30. Lembrando que amanhã Cruzeiro e Democratas 6h30 no Gigante da Pampulha. Para fechar essa rodada de número 4. Cláudio Rezende, vamos com as primeiras do lado atleticano, hoje visitante aqui na Arena Independência. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo, boa noite a todos. A delegação do Atlético vai deixar a Cidade do Galo, o ônibus do Atlético rumo aqui à Arena Independência por volta de 7h10 da noite. E o técnico Sampaoli vai escalar um time forte. Até pelo que disse aí o Edu Panzi no comentário inicial do programa, o Atlético Galo precisa vencer. Já começou o ano com pressão. Ainda não conseguiu uma vitória nas 3 primeiras rodadas, foram 3 empates. E para não correr risco de ficar apertado aí por uma classificação, é bom pro Galo começar a vencer rapidamente. São 2 clássicos seguidos. Hoje aqui no Independência contra o América. Domingo na Arena MRV contra o Cruzeiro. E os 2 jogos que antecedem a estreia no Campeonato Brasileiro. Depois o Galo ainda terá, pela essa primeira fase do Campeonato Estadual, Pouso Alegre fora de casa, Atletique aqui em Belo Horizonte e fecha contra o Itabirito em Nova Lima. Então o Galo precisa aí de algumas vitórias nessas rodadas que restam para conseguir o primeiro lugar desse grupo que tem até aqui pontuação pequena. Então muito possivelmente só o primeiro colocado mesmo vai avançar às semifinais deste campeonato. Para o jogo de hoje, Cirilo, o que a gente está projetando aí? O técnico Sampaoli, ele falou que tem um planejamento feito, não está detalhado, né, para fora, internamente. O Atlético fez esse planejamento das primeiras rodadas antes da estreia no Brasileirão. E o que ele fez, o Sampaoli, para a gente tentar decifrar? Os 2 primeiros jogos, ele colocou uma base de equipe que tinha alguns jogadores considerados titulares, jogadores importantes do elenco, como o Alan Franco, como o Júnior Alonso, como o próprio Coelho, né, que precisava de ritmo de jogo, o Rony, que ano passado foi titular várias vezes no time do Sampaoli. Ele deu alguns minutos aí para o Renier, que há uma expectativa maior sobre o Renier para esse ano. Agora, no jogo do fim de semana,
Sampaoli colocou o time considerado titular, né, com voltas de peças importantes, como Hulk, como Dudu, Scarpa, Bernard, entre outros. E aí, o que vai fazer o Sampaoli? Vai dar, de novo, minutos para essa turma que jogou no fim de semana, para mais ou menos ficar todo mundo com a minutagem parecida? É uma tendência. Então, o Atlético com uma base de time que jogou no fim de semana. Dos atletas do atual elenco, apenas um deles foi titular em 3 jogos. No lateral, Natanael. Pode ser que não comece jogando hoje. E aí ele tem a opção do Preciado. Preciado chegou, tem status de titular, chegou com status de titular, e vamos ver se isso confirma. O Galo tem essas estreias prováveis. Citei já o Preciado, que é o lateral direito da seleção do Equador. Tem a possibilidade do outro, né, o compatriota dele, estrear também, o Alan Minda, que ficou no banco contra o Tombense, mas não foi acionado pelo Sampaoli, e o volante Vitor Hugo, que pode ser chamado de Vitor, já que já tem o zagueiro aqui, o Vitor Hugo no Galo. Então há essas possibilidades de estreias no Galo para o jogo de logo mais. Vamos ver as peças, Cirilo. Difícil arriscar uma formação, mas é um Atlético forte, é um Atlético mais parecido com o de domingo, que deve entrar em campo hoje aqui no Horto. Ô Panzi, queria a sua opinião, já vou te perguntar quanto a individualidades, escolhas aí, pensando individualmente que os treinadores podem fazer, mas queria te perguntar quanto a estratégias. Qual que você acha que vai ser a estratégia do lado americano, postura no jogo de hoje, que o América do Valentim nesse começo de ano tem te chamado a atenção, e do lado atleticano também, que é um novo momento, né? Um recomeço com o Jorge Sampaoli. Qual estratégia você acredita deva ser adotada por cada uma das equipes? Qual seria o melhor caminho? Pro América vencer o clássico ou pro Atlético vencer o clássico, Edu? Eu acho que pro América é interessante jogar com a parte mental do adversário, do Atlético. Essa pressão a qual me referi agora há pouco, o próprio Emerson Ávila citou isso na entrevista depois do jogo em que o Galo empatou com o Tombense. Ele usou muito aquele protesto, o último que teve no CT, para fazer com que os seus atletas tirassem proveito disso na partida diante do Atlético. Acredito que o Valentim possa trazer isso para o vestiário também. O lado adversário, o lado do Atlético está muito pressionado, talvez dar uma cozinhada no jogo para trazer uma ansiedade maior aos atletas do Galo, que não estão bem, né? Coletivamente é um time que ainda não funciona, individualmente idem, e isso não é da temporada de 2026, isso o Atlético traz desde 2025, já com o Sampaoli. Os últimos 10 jogos o Galo tem apenas uma vitória, né? E no Campeonato Mineiro, que é o campeonato ideal ali com outras equipes bem inferiores, para você trabalhar com prazo, com tranquilidade, vencendo jogos mais acessíveis, o Galo não conseguiu fazer. E por isso traz para um início de ano uma pressão, para mim até fora do ponto, exagerada, mas que é do futebol, é a pressão que o clube grande acaba convivendo com ela. Pela parte do Atlético, o Sampaoli é tentar mostrar pra gente, para nós que estamos aí para analisar, mas principalmente para o seu torcedor que estará na Arena Independência, para aquele que estiver no radinho ou ligado na Itatiaia ou na TV, que há evolução. Que há evolução tática, evolução coletiva, que o jogo do Galo flua melhor, ainda que com peças que sejam as mesmas da última temporada. Uma hora isso precisa acontecer. E que seja o quanto antes, porque tem clássico hoje, final de semana outro clássico diante de um adversário superior, no caso o Cruzeiro. Então não tem como a gente falar da partida de daqui a pouco sem tocar no ponto pressão, lado mental, e que os treinadores precisam trabalhar muito bem isso. Acompanhei Galatasaray e Atlético de Madrid, esteve em campo Lucas Torreira, titular inclusive do Galatasaray, deixou o jogo na reta final, levou uma pancada e saiu mancando o Torreira. O povo tá perguntando até hoje no chat aqui dessa história de Torreira. É ponto final nessa história ou tá resolvido ou não tá resolvido, Rezende? Por enquanto tá resolvido negativamente, né? O jogador já inclusive concedeu uma entrevista dizendo que não vai sair por agora no Galatasaray. Os valores, a gente falava desde o início desse nome, quando o nome apareceu, que os valores eram elevados, negociação muito complicada para que o Atlético pudesse trazê-lo. É um grande atleta, logicamente que o Galo ainda segue monitorando a situação dele, mas já vai ter que partir aí para um outro plano para trazer volante. Quem chegou, Cirilo, foi hoje pela manhã o atacante, camisa 9, centroavante, Matheus Cassierra, já deu entrevista, hoje a gente trouxe no Rádio Esportes, está muito animado, empolgado, falando bem o português, passou por exames hoje durante a tarde e em breve será anunciado oficialmente. Foi perguntado,
inclusive, se estaria pronto para o clássico de domingo. E ele falou que sim. Vai depender, lógico, do BID, ele precisa ter o nome publicado no BID e uma avaliação física também, até porque chegou hoje, quarta-feira, o clássico já é domingo, não sei se a comissão técnica vai arriscar com esse jogador. Agora, pode sair o Júnior Santos, né? O Júnior Santos, o Corinthians, tem interesse e já há conversas entre os clubes para um empréstimo gratuito, sem custos para o Corinthians, com os Corinthians pagando salários. O Atlético, a princípio, não quer pagar parte dos salários do Júnior Santos, tem salários elevados, mas essa negociação pode acontecer. Inclusive o Júnior Santos, viu, Cirilo? Quem tá no YouTube, a gente tem uma postagem dele aí, animado para o 2026. Ele falou, tô animado pro 2026. Eu tô achando que o animado dele para 2026 não será no Galo, pelo jeito, né, Cirilo? Porque aqui no Atlético, ele agora com as chegadas de atacantes, principalmente o Alan Minda e o Cassierra, e o jogador não vai ter muito espaço no Galo, não. Não tem espaço realmente para Júnior Santos, Edu Panzi? Desde o ano passado, né? Desde o ano passado, passado muito por responsabilidade do próprio Júnior Santos, né, Cirilo? Odu, seria essa pergunta que fiz a você uma pergunta retórica? Eu acho interessante a gente tocar no assunto. O futebol, ele muda a cada rodada, né? A cada semana. E é uma pergunta válida, porque a temporada mudou. É uma nova oportunidade para o Júnior Santos, que teve muitas lesões. A cada vez que entrava em campo com a camisa do Atlético, ele entrava em campo voltando de lesão. Então ele nunca esteve 100% fisicamente, aliás, muito longe de 100%, né? E ele é um cara que depende muito da parte física. Quando ele diz que está animado para a temporada de 2026, claro que pode ter um pouco disso do Corinthians, mas eu entendo que também tem em relação ao Galo, porque o dia a dia pode estar passando essa confiança para o Júnior Santos, o dia a dia nos treinos. Mas aí vai muito de encaixe também, né? De jogo com o Sampaoli, que eu entendo para 2026... um Atlético com mais a cara do Sampaoli, ou seja, um Galo mais protagonista, jogando mais no campo do adversário. Se um time joga mais no campo do adversário, ele encontra menos espaço. E o Júnior Santos, por característica, é um cara que necessita de espaço para arrancada, para explosão na corrida. Talvez não encontre tantas oportunidades por conta de característica com o Sampaoli. E aí um empréstimo, ceder para outra equipe talvez seja interessante, né? Até para economizar, né, Cirilo? Um jogador encostado ou pouco aproveitado, ganhando o que ganha o Júnior Santos, talvez seja bem interessante para o Atlético essa pedida do Corinthians. Definitivamente, Panzi. Sanches, vamos fechar as informações do lado mandante do clássico, Lucas. Vamos lá, Cirilo. Primeiro, deixa eu compartilhar uma apuração quanto a ingressos, porque as arquibancadas já estão sendo abertas aqui para acesso dos torcedores e até pelo menos o fim da noite de ontem, a compra de entradas não estava muito volumosa. Do lado do América é difícil contabilizar porque a venda foi exclusivamente para sócios, até para evitar a entrada de torcedores atleticanos no setor da torcida do América, mas a expectativa estava na casa dos 1.500 torcedores do Coelho que ficarão do lado Pitangui aqui do Independência. Do lado do Atlético era um pouco menos de 2.500 ingressos vendidos, portões 2 e 10 aqui no setor Ismênia. Então a gente pode fechar aí na casa dos 5.000, pouco mais de 5.000 torcedores aqui no Independência. Vamos ver se a expectativa será cumprida. Falando do time, Cirilo, provável time do América para daqui a pouco, a melhor força que o técnico Alberto Valentim tem à disposição, com o Gustavo no gol mais uma vez, a defesa com Léo Alaba, Ricardo Silva, Emerson e Arthur, no meio-campo o Felipe Amaral, Iago Souza, também o Eduardo Persson, lá na frente Gabriel Barros de um lado, Tauan Williams, DNA formador do outro, e o Paulo Vitor deve ser a referência na centroavância, o provável time do Coelho para buscar essa liderança isolada no grupo do Campeonato Mineiro, Cirilo. Fechando o Atlético, Cláudio Rezende. Antes da gente passar a possível escalação do Galo, o clube que oficializou há pouco a saída do Leandro Zago, treinador do time sub-20, foi demitido pelo Atlético. O Henrique Teixeira vai assumir de forma definitiva. O Henrique Teixeira, que estava comandando o sub-17 do Galo, o Galo que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil sub-20, né? Sub-17 na última temporada, no sub-20 na Copinha, o Atlético acabou saindo na segunda fase, então está de saída o Leandro Zago. O provável Galo: Everson no gol, hoje 350 jogos, hein? Na lateral direita, pode pintar o Preciado. E aí, um trio de zagueiros, ou vai com o Juan e Júnior Alonso, que foi o jogador que não atuou na última rodada. E na esquerda, o Renan Lodge. Meio campo pode ter a mesma dupla, Maicon,
ao lado do Igor Gomes, ou ele pode voltar com Alan Franco? Deixa essa interrogação. E lá nos 4 da frente, Bernard, Scarpa com o Dudu e Hulk são possibilidades do técnico Jorge Sampaoli para o jogo de logo mais. Aqui no Horto é o Galo buscando essa primeira vitória, Cirilo. Já, 8 da noite, começa a jornada esportiva aqui na Arena Independência. Galo e Coelho, América e Atlético aqui no Horto. Para fechar do jogo, Panzi, favoritismo para daqui a pouquinho. Porcentagem do Panzi. É difícil apontar favorito, Cirilo. Apenas 3 rodadas até aqui. O América vive um momento melhor, mas o time do Galo é superior, individualmente. É o que eu falei mais cedo. O problema do Atlético é transformar a teoria na prática, que há muito tempo não acontece. Na teoria, o Atlético foi melhor, ou tinha melhor time do que os 3 adversários iniciais e acabou não vencendo. Hoje, na teoria, o time do Galo é melhor, mais jogadores decisivos. Mas o América é um time que tem jogado melhor no Campeonato Estadual até aqui. Vou deixar 50-50, tá? Muretei. É isso aí, tá tudo bem. Pode ser, pode entender que não tem favorito também, não tem problema algum.